Está começando mais um Contraponto, um tema, cultura do cancelamento, 2 pontos de vista, do professor do curso de Direito da Uniaraxá, Francisco Ilídio Ferreira Rocha. Professor Francisco, prazer em tê-lo de volta ao programa, bom dia. É sempre um prazer estar aqui no Contraponto, Márcio. É um dos poucos lugares onde a gente consegue realmente ver um debate em profundidade e que a gente consegue discutir com honestidade, bom senso, sempre com pessoas muito capacitadas, temas bastante interessantes. Um abraço para a audiência e obrigado pela oportunidade. E participa conosco também o diretor de jornalismo da TV Integração, afiliada à Rede Globo, o jornalista Paulo Eduardo Vieira. Obrigado pelo retorno ao programa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Francisco. É um prazer estar com vocês. De volta aqui nesse programa. Concordo com o professor Francisco, um espaço muito legal para a gente poder discutir e também fazer oposição, concordar, discordar com os temas que estão na atualidade. Você é daquelas pessoas que, quando lê alguma mensagem de amigos nas redes sociais, com a qual você não concorda ou discorda fortemente, de repente acaba bloqueando ou cancelando aquele contato? Bom, saiba que esse tipo de comportamento, ele ganhou um termo próprio, que é a cultura do cancelamento. E justamente este tema é que nós vamos discutir no Contraponto de hoje. Uma carta aberta que foi assinada por mais de 150 artistas e intelectuais em apoio aos protestos mundiais contra o racismo, mas também criticando o que os signatários chamam de intolerância às perspectivas opostas, a moda da humilhação pública e o ostracismo, acabou gerando indignação nas redes sociais. A carta aberta faz uma referência velada à chamada cultura do cancelamento, e ela foi divulgada no último dia 7 de julho pela internet. O texto, assinado por nomes como o do linguista Noam Chomsky, o psicólogo e linguista canadense Steve Pinker e escritores Margaret Atwood, Salman Rushdie, o jornalista Roger Cohen, o músico Winston Marsalis e muitos outros de grande expressão. E a carta rapidamente provocou uma reação, em parte devido à presença entre os signatários da escritora britânica J.K. Rowling, que tem sido rotulada de transfóbica e feminista radical por suas opiniões controversas sobre pessoas trans. Vamos então ao contraponto. Inicialmente, professor Francisco Ilídio. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui no Contraponto. O problema que eu acredito no cancel culture, ele não é de fundamento. Até mesmo porque, se a gente observar os fundamentos do cancel culture, eles são baseados na ideia de dar voz a grupos que usualmente eles são marginalizados, que as vozes, a princípio, elas são silenciadas. O problema, portanto, não é do fundamento, mas a questão do procedimento. O cancel culture, do jeito que ele está se desenvolvendo, ele não é um fenômeno novo. A gente já viu na história que as pessoas que muitas vezes pronunciam algo que não é visto com bons olhos, tendem a sofrer um feedback, o que os americanos chamam de backlash, né? Ou simplesmente aqui nós poderíamos dizer um cala-boca. O problema é que a internet leva a uma radicalização, tanto de velocidade como intensidade desse movimento. Soma-se a isso a mob mentality, né? A ideia de que as massas utilizam plataformas inadequadas para a discussão de temas complexos, né? O Twitter, né, a gente vai ter que discutir em 200 caracteres temas que usualmente são muito mais complicados do que as pessoas pensam. E isso vai levando a uma caça às bruxas horizontal, né? Porque quando a gente fala de direitos fundamentais, liberdade de expressão, inicialmente a gente se preocupa com o Estado estabelecer a censura. Mas agora o que nós estamos vendo pelo cancel culture é que
as massas movimentadas por essas plataformas das redes sociais estão estabelecendo, mesmo que a partir de um bom fundamento, mas na prática estão estabelecendo uma forma de censura horizontal, difusa, na quais as vozes elas são silenciadas e que temas complexos eles são silenciados por meros slogans. E isso acaba levando ao silêncio e à alienação da voz discordante e à destruição dos espaços de discussão. Então esse é o meu principal problema com o cancel culture. Vamos ao contraponto, Paulo Eduardo Vieira. Por enquanto eu ainda estamos aqui concordando com o professor, não vamos rachar aqui a ideia, não concordo com o professor, realmente estamos num fenômeno que o fundamento, ele é muito positivo, né? E se a gente olhar, não é uma coisa nova essa cultura, a questão é que a internet bombou ela, né? A internet turbinou que isso pudesse ser possível de uma forma globalizada agora, né? Porque a gente conecta pessoas com ideias similares no mundo inteiro. Antes você precisava estar no mesmo lugar geográfico, e isso era feito no âmbito da política, entre as nações. Então, não vejo grande diferença. A gente poderia dizer que os nazistas tinham a cultura do cancelamento do Tratado de Versalhes, né? Eles eram anti-europeus, né, naquele momento. O movimento anticomunista dos Estados Unidos, que hoje a gente olha para trás e vê os absurdos que fez, cancelando grandes nomes das artes, era uma cultura de cancelamento. Então não é uma novidade essa cultura, é um boicote, né? Se a gente pode usar ferramentas políticas governamentais como o nazismo fez ou os Estados Unidos fez, mas na sociedade essas culturas levou alemães a cancelarem a cultura dos judeus, dos ciganos, dos vizinhos europeus, os americanos cancelarem artistas reconhecidíssimos naquele momento porque eles eram tidos como comunistas. Então, na prática é que a gente vê como é tão fácil, a partir dessa prática aí, que uma vítima acabe se tornando um algoz, né? E a internet bombou isso a nível de vizinhança. A gente antes que tinha isso a nível de governos, de nações, hoje a gente vê que a internet possibilita isso a nível de vizinhança, conectando quem tem essa mesma visão em lugares totalmente diferentes do mundo, apenas amarrados pela visão de contraposição de uma ideia aqui ou acolá. Né? Parece bonito, né, no começo, porque a gente está sendo intolerante com o errado. No final das contas só sobra o intolerante. O errado, a gente cai dentro dele de novo, né? Vira o errado, sobre errado, e algo que maximizou essa cultura, que eu diria que é a cultura do ódio. Se a gente tem a cultura do cancelamento, ela anteriormente, ou ela está baseada numa cultura de ódio, que também é uma coisa muito presente e que a internet fez bombar. Sempre esteve na humanidade, mas a internet tem esse poder magnífico de turbinar todas os fenômenos, né, da sociedade. Vamos, antes da participação do professor Francisco Ilídio, eu gostaria, professor, que o senhor contemplasse uma questão que será colocada pela conceituada, respeitada médica, psiquiatra e neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Natália Mota. Quanto à questão da intolerância, quando as opiniões se radicalizam a um ponto de não haver o diálogo, isso é uma quebra definitiva daquela tentativa de relação. Então é importante, nesse momento em que as pessoas estão parando para pensar mais sobre suas vidas, é importante que, principalmente aqueles que sintam essa vontade de eu não vou mais conviver com isso, para pensar um pouco, para escutar o porquê que está vindo aquela mensagem daquele jeito. Lembra de outros momentos da relação, lembrar do porquê que essa relação chegou a esse ponto de intimidade e porquê que se vale a pena
trabalhar com essa pessoa para uma ideia, um conjunto de ideias que possa realmente trazer uma nova consciência sobre a sociedade. Então, fica a mensagem para todos aqueles que estão se sentindo com muita dificuldade de conversar. Respira fundo e pensa em todos os aspectos dessa relação antes de desistir da relação. Pode ser um momento importante, você pode ser uma chave importante aí para uma mudança de consciência. Obrigada, Márcio, pela oportunidade e conte sempre comigo. Muito obrigado a doutora Natália Mota, Contraponto, o professor Francisco Ilídio. Eu devo dizer que eu tendo a concordar na integralidade com a mensagem que a doutora ela nos trouxe, né? Nós temos uma situação bastante complicada nos tempos de hoje, que os discursos eles estão se tornando, né, fontes de um dissenso insuperável, porque nós temos uma polarização tão grande que os extremos eles têm uma convicção muito sólida e também inadequada de que eles têm um monopólio da virtude. O pessoal na extrema direita acredita que as pessoas que discordam delas são pessoas más. As pessoas também da extrema esquerda acreditam que as pessoas que discordam delas são pessoas más. E com pessoas más, elas acreditam que não há de se ter nenhuma negociação, nenhum ponto de contato. De fato, nós temos algumas pessoas que são absolutamente reprováveis. Nós temos pessoas que são extremamente más no sentido do seu comportamento, né? Nós temos aqui, vamos imaginar, né, uma pessoa glorificar Adolf Hitler, Stalin, ou outro ditador dessa espécie. O problema é que na maior parte das vezes, quando nós simplesmente acreditamos que a virtude está do nosso lado, que nós temos do nosso lado o monopólio da virtude, nós também desumanizamos não só a outra parte, mas nós desumanizamos inclusive as relações que existem e que nos ligam enquanto uma sociedade livre. Então eu acredito que uma das coisas mais prejudiciais desse cancel culture é que nós temos aí a afirmação de uma virtude inabalável que impede o debate. E quando eu destruo as pontes, eu acabo retroalimentando o processo de polarização. Hoje a direita extrema e a esquerda extrema elas não são capazes de dialogar. E o centro ele acaba sendo aniquilado porque os extremos cobram tomadas de posição que devem ser integralmente aceitas dentro da plataforma. Não admite-se o dissenso. Nesse sentido, destrói-se o debate, destrói-se a liberdade e, por fim, o próprio tecido social que é base de uma sociedade livre. Bem, no seu contraponto, Paulo, eu queria que você contemplasse a seguinte questão. Não obstante o fato de você ter se desligado das redes sociais, afinal, qual é a sua escala de tolerância quanto às postagens que contrariam o seu ponto de vista? Seria uma tolerância máxima, uma tolerância mínima ou tolerância zero, Paulo? Essa é uma boa, né? Eu acho que eu nunca cancelei ninguém por isso. Na verdade, eu me cancelei, né? Porque isso que o professor falou é muito interessante, porque quando você está na extrema esquerda, a direita está errado. E quando você está na direita, é a esquerda. Quando você tenta ser moderado, ponderado, você está errado para os dois, né? É o cidadão que vê muita similaridade entre o nazista com o comunista, entre o bolsonarista e o petista, né? Porque o que está tentando ser moderado, ele tem que aguentar o exagero de ser considerado o mal para todo mundo que está nesses extremos. E aí é uma vida muito sofrida, né? Por quê? Porque quem está realmente alimentando o debate e que se empolga com o debate
É essa turma que está ocupando ou foi apiada do poder. O restante está tentando viver, está tentando comer, está tentando trabalhar, está tentando construir um mundo melhor, mas sem essa ambição de estar dentro do poder, né? Com a visão de que o poder estabelecido serve para nos prover uma vida melhor, né? Então quem tenta ser moderado hoje é visto, né, como o inimigo desses dois, e é uma vida muito chata. Eu, por exemplo, tento ser moderado, e ao ser moderado eu sou o isentão, né? O isentão, ele é chato para todo mundo. A mídia, eu acho que a gente sofre muito com isso, quem está na mídia, né, Márcio? Porque o que é a mídia? A mídia é o meio. Você que tem um programa que tenta colocar os lados contraditórios discutindo, fazendo diálogo. A questão é que existe dentro desses grupos, que são muito sectários e que tem uma visão estrito sensu de cada coisa. Por exemplo, a esquerda quer ver o mundo apenas pelo ponto de vista da literatura deles, a direita da mesma forma, pela literatura deles. Então o que acontece? Tudo que foge disso é fútil, é enganação, é manipulação. Na mídia, por exemplo, se você tenta se prender ao fato, e nós que somos jornalistas sabemos como é difícil narrar um fato hoje, porque uma coisa é o fato em si, outra coisa é o que causou o fato, qual que é o impacto do fato para cada público, e isso começa a entrar nesses ramos ideológicos. Ao sermos mídia, nós estamos no meio, e ao estarmos no meio, somos atacados, né? O Fora Globo, agora a gente ganhou mais parceiro, né? Agora não é só Fora Globo, agora tem Fora CNN, Fora Record. Sejam bem-vindos ao grupo, sentem e se acomodem, porque tem lugar para todos, né? E a gente tá vendo isso, né? Que esses grupos sectários, eles vão se multiplicando e cada um com uma bandeira. Agora nós temos a bandeira do pessoal que é de direita, que quer que o comércio abra, o público de esquerda que quer proteger o trabalhador da pandemia, ou seja, até a questão de saúde virou uma questão ideológica. E aí, se você dá uma notícia, por que o outro não falou, por que o outro, a opinião do outro não falou, então você é que é o errado. E aí você tem essa cultura do desliga esse canal, não ouve esse canal, e você para de perceber as opiniões divergentes. Você que está dentro desse grupo sectário, você submerge cada vez mais dentro daquela ideia, de forma que às vezes é muito engraçado conversar com pessoas que estão muito submersas nesse universo. Você vai tratar de futebol, o futebol ganha um contorno de pandemia e de política. Você vai falar de filme, cinema, né? Ele veio da Rússia, então ele é comunista. Você tem umas coisas assim que empobrecem demais, o debate fica extremamente medíocre. E aí, por questão de saúde, eu acho que isso justifica muito. Eu acho que eu não cancelei ninguém, eu me cancelei, né? Eu me cancelei por saúde própria, né? Então eu acho que eu não fui intolerante com ninguém, não. Eu fui intolerante comigo mesmo. Vamos trazer a participação do professor Eugênio Butti, professor titular do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. De fato, nós vivemos um período em que sinais de intolerância, eu diria até de impaciência, de inflexibilidade, vêm se alastrando. E isso aparece não apenas nos governos de vocação autoritária, prepotente, como é o caso do que se vê hoje nos Estados Unidos e também no Brasil, mas aparece também em outros setores da vida e em outras correntes políticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um grupo de intelectuais muito expressivo chamou a atenção para o que vem sendo chamado de cultura do cancelamento, ou seja, você não concorda com alguma coisa, simplesmente deleta aquilo do seu horizonte. E isso tem aparecido, inclusive, em alguns movimentos muito legítimos, muito bons, muito necessários para a nossa sociedade, que hoje protestam contra o arbítrio e contra o racismo. Nós precisamos ficar atentos, precisamos não tirar os olhos dessa questão. Por mais justa que seja a nossa causa,
Nós precisamos trabalhar, elaborar o diálogo para sempre haver um espaço em que as minorias, em relação a quaisquer maiorias, possam se manifestar e possam conviver conosco. Muito obrigado ao professor Eugênio Butti, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor Francisco, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Até que ponto uma pessoa do seu círculo de amizade, quando posta algo com o qual você discorda veementemente, isso significaria que essa pessoa quis atingi-lo quanto às suas crenças, ou simplesmente ela não tem a capacidade de enxergar os seus próprios erros, hein, professor? Eu acho interessante, Márcio, a gente tratar, por exemplo, a questão das redes sociais. Quando eu tenho por princípio que eu não excluo pessoas por divergência ideológica. Eu tenho nas minhas redes sociais pessoas que são stalinistas e eu tenho alguns bolsonaristas também pululando ali no meu feed de notícias. Eu uso isso até para perceber, para tentar entender como que a realidade, como que os discursos e as dinâmicas de discurso estão acontecendo. Então, como professor, eu até aproveito a minha rede social meio como um laboratório. Então, eu não excluo ninguém porque eu quero ter um retrato mais preciso possível do que está acontecendo. Isso me lembra um colega que, quando da eleição lá na prefeitura do Rio de Janeiro, ele ficou indignado, achando que teria ocorrido uma fraude, porque você não é possível que o Crivella ganhou, porque aqui na minha rede social tem 80% de votos por Freixo, então como é possível que o Crivella ganhou? É porque você excluiu todo mundo que pensa diferente de você, e aí você tem uma amostra que não é representativa da realidade. Então as pessoas acabam criando nas suas redes sociais, elas não são mais redes, elas se tornam bolhas sociais que repercutem e intensificam, né, as razões e as convicções de que você está certo. Então as redes sociais têm esse problema pelo comportamento da pessoa de excluir o diferente e simplesmente ficar ali com aquilo que é igual. Paulo Eduardo, queria que você contemplasse a questão que será formulada pelo professor Leonardo Barbosa, do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Olá, Márcio, olá, ouvintes. Bom, são duas perguntas, Márcio, que eu gostaria de trazer para os nossos contrapontistas. A primeira delas é até que ponto as nossas redes sociais elas foram pensadas como espaços públicos, espaços de debate amplo, ou não são como nossas redes sociais pessoais, presenciais, aquelas com quem a gente convive, necessariamente com quem escolhemos, né? Daí a possibilidade de também cancelar pessoas que não são do nosso agrado. A segunda questão, ela diz respeito à natureza do debate hoje. Vivemos um mundo cheio de autoritarismos, de tentativas de lacração, tentativas de silenciar o outro, de fazer hipérboles, caricaturas. E por isso o nosso interlocutor normalmente é um interlocutor não democrático, né? Não afeito ao diálogo, não disposto a ouvir e ser convencido. E se isso não é um espaço propício para o cancelamento. Muito obrigado, professor Leonardo Barbosa. Contraponto, Paulo Eduardo Vieira. Não, excelente, porque quando o professor Francisco comentou sobre o amigo dele lá no Rio de Janeiro, me veio à mente exatamente essa questão da construção da rede social. Eu queria só tirar uma dúvida com o professor Francisco. O amigo carioca, ele é acadêmico, professor? Sim, acadêmico. Olha que interessante, né? Ele é um acadêmico e desprezou nesse momento que ele opina lá sobre a eleição do Freixo e do Crivella toda e qualquer ideia de amostragem. Né? Que ele não entendeu que ele está num ambiente que ele tem uma amostragem ali que ela não representa o total, que se ele foi cancelando determinados perfis, ele foi perdendo a amostragem do todo. Isso é um professor universitário. Quando o professor Leonardo Barbosa pergunta sobre a natureza do debate nas redes sociais, é isso. Eu creio que a gente não teria como, na contemporaneidade,
ter feito algo mais eficiente para poder colocar todo mundo para dialogar do que as redes sociais. Elas vão evoluir, com certeza, leis, práticas, até esse próprio caos que nós estamos vivendo com essas novidades, cultura do cancelamento, autoritarismo, vão servir para amanhã a gente ter redes sociais melhores. Então eu creio que elas foram pensadas assim como espaços públicos, mas a natureza do debate é muito pobre, né? Por quê? Porque existe uma pobreza também de quem está debatendo. E quando eu falo essa pobreza, ela não é financeira, ela não é só intelectual. É uma pobreza do seguinte, de ser intelectual e de querer pensar a sociedade como um todo, como um grande laboratório de pesquisa. Estou usando a rede social e ali eu tenho que tirar a amostragem. Nós que trabalhamos com mídia sabemos a dificuldade que é ler o que o nosso público está pensando. A gente tem casos muito produtivos, né, de quem consegue fazer essa leitura para fazer conteúdo, fazer novela, ter um jornal que diga respeito ao que as pessoas interessam, né? Mas quando a gente está numa rede social, todo mundo está com poder, e esse poder literalmente corrompe, né? Porque todo mundo vira autoritário. Né? Se um professor universitário numa grande capital como o Rio consegue desprezar isso, imagine a pessoa que não entende de metodologia de pesquisa, que nunca pensou como que é uma amostragem, como é que é a divergência, como que é uma prática, por exemplo, do jornalismo, de ouvir a oposição. Por que você está ouvindo a oposição? Quantas vezes eu ouvi essa pergunta? Né? Aí, o projeto é muito bom, por que você vai ouvir a oposição? Simples, porque a gente preza pelo debate, pela dialética, pelo contraditório. Né? Isso existe no judiciário, no julgamento, isso existe no árbitro de futebol, né? E é observando a sociedade que a gente percebe que isso é básico da gente querer pedir uma opinião. Será que eu estou certo? Será que é só essa opinião? Mas a gente não faz isso na rede social. Então, quando a gente entra nesse âmbito da rede social, é um caos, né? Essa coisa de governos autoritários, que as pessoas tentam entender que nesse momento a gente está numa situação pior porque nós estamos com alguns governos autoritários aqui no Ocidente, alguns países da Europa ou na Rússia. Eu acho que isso é um pouco de balela. Por quê? Porque quem está dentro de um espaço desse, que se sente dominante, qualquer governo será autoritário, assim como qualquer mídia será tendenciosa. Por quê? Porque ele se posiciona em uma posição em que ele se isola. Então tudo que vier de fora é estranho, é ruim, é mal. É como se a gente tivesse nesse ambiente todo da rede social que nos traz luz, ter escolhido voltar para a caverna. A gente voltou para a caverna e quer ver as sombras da caverna, da luz, projetadas na nossa rede social. É uma escolha de vontade própria que é totalmente contraditória nesse momento, quando a janela, que é nosso computador, nosso celular, nos mostra todo o mundo, né? De forma aberta, ao vivo, e a gente está escolhendo viver num cantinho da caverna com uma sombra de luz. Professor Francisco, eu vou pegar a carona nas perguntas que foram levantadas pelo professor Leonardo Barbosa e perguntar que poder é esse do indivíduo no sentido de julgar aquilo que é certo e errado, mesmo sem respaldo jurídico ou qualquer código de conduta, professor? Olha, nós temos uma situação muito interessante, eu volto até um pouquinho na questão das redes sociais, porque as redes sociais são instrumentos. E os instrumentos, eles, apesar de serem construídos com uma determinada finalidade, eles podem ser desvirtuados. Um exemplo prático seria, por exemplo, a faca de cozinha, que é utilizado para o preparo de alimentos, mas bem pode ser utilizado para a realização de um homicídio. As redes sociais, a princípio, elas foram desenhadas para integrar, para ampliar o fórum de debate. Só que, devido às suas limitações e à própria estrutura de algoritmos que leva à comunicação desses grupos, ela acabou levando a um desvirtuamento de sua função inicial. E esse desvirtuamento, ele muda conforme a plataforma. O Twitter, por exemplo, né, que utiliza uma limitada quantidade de caracteres, ela se tornou um espaço que as ideias mais complexas não têm espaço. A única coisa que tem espaço no Twitter são os slogans.
E slogans, nós sabemos, e são fundamentalmente simplistas, que acabam correndo o risco de levar ideias complexas à banalidade. Por outro lado, o Facebook, o debate acaba se tornando um meme. Todo o debate acaba se tornando um motivo de piada e os trolls acabam dominando ali as redes sociais. Quando acontece a cultura de cancelamento nessas redes sociais e as pessoas do centro elas acabam sendo silenciadas, né? Elas acabam sendo silenciadas porque nós temos a formação de, como você com muita propriedade falou, Márcio, de pessoas que têm tanta convicção que elas são virtuosas, que elas se tornam zelotes, jacobinos, né, que estão dispostos a destruir toda a Bastilha, né, como uma demonstração da sua virtuosidade. E isso acaba silenciando a voz daquelas pessoas que têm medo de serem pegas nesse caldeirão de confusão, e elas acabam sendo empurradas por um silêncio que muitas vezes é acompanhado também de um amargor, porque quando roubaram a voz dela, né, por essa censura coletiva, ela se torna amarga e acaba sendo, inclusive, levada a ver que as causas justas que motivaram essa reação desproporcional, elas acabam vendo também com uma certa amargor também essas causas, o que é problemático, porque como nós falamos, a cultura do cancelamento, a rigor, o ponto onde ela nasce, ela tem um mérito moral, mas o problema é a desproporcionalidade e a inadequação dos meios que elas são utilizadas, né? Por essas pessoas que acabam criando uma mentalidade de massas. E quando a massa é colocada em movimento, talvez o melhor exemplo seja o jacobino mesmo, né? O jacobino ele se levanta contra tudo aquilo, né? A arbitrariedade do absolutismo francês, mas conforme os virtuosos jacobinos tomam poder, eles instauram um terror e começam a guilhotinar todo mundo, inclusive Robespierre, né? Nem o líder do movimento é imune ao poder das massas. Então eu acho isso extremamente perigoso, quando nós deixamos de nos comportar como indivíduos pensantes e livres e passamos a aderir às massas virtuosas que querem queimar tudo. Eu queria completar aí, só comentar que quantos Robespierres nós vimos recentemente, né, que guilhotinaram ontem alguém e hoje estão sendo guilhotinados pelo mesmo motivo, né? É o feminista que de repente virou racista, né, porque contrariou algo do grupo. Isso é muito interessante, porque a coisa vai se repetindo, né, só que agora digitalizada. Ok, Paulo, eu queria ainda que você continuasse para responder a uma questão que será colocada pelo professor do Instituto de Economia da UFO, Deolindo Menck. A partir do surgimento dos movimentos negro, gay, feminista, dos movimentos sociais, enfim, nós deixamos de ser uma sociedade de pessoas e passamos a ser uma sociedade de grupos. Nós precisamos agora nos inserir num grupo para podermos existir. Isso implica em odiar os demais grupos. Outros grupos são inimigos. Isso significa que passou a ser racional, passou a ser razoável excluir quem pensa diferente e até desejar a morte dessas pessoas, coisa que é frequente hoje em dia. Estamos numa sociedade em que as pessoas se odeiam por construção vinda de cima, porque esses movimentos foram criados a partir de cima, do governo incentivando a partir do FHC, o que está levando à destruição de todo o Brasil gerado desde o final do Império, um país que era de pessoas, num país agora de grupo. Direito à exclusão das redes sociais, da vida, daquelas pessoas que não pensam como nós todos temos, mas uma pessoa que simplesmente sai excluindo as outras é uma pessoa que não admite o contraditório, que quer ser dona da verdade. É o pior dos mundos. Não é o mundo que eu gostaria de deixar, definitivamente, não é o mundo que eu gostaria de deixar para as próximas gerações. Bom, eu agregaria, muito obrigado, professor Deolindo Menck, agregaria essa observação para o contraponto do Paulo Eduardo.
o seguinte aspecto: o espaço virtual, Paulo, ele tem sido dominado muito pelos jovens e adolescentes. E num primeiro momento, essa cultura do cancelamento, ela poderia até ser vista como uma espécie de impulso decorrente mesmo da própria faixa etária. Mas e quando isso parte já de uma pessoa madura, com bom nível de escolaridade? Parece que a resistência de aceitar um cancelamento mudaria de figura? Não é muito bom responder uma pergunta com outra pergunta, mas eu levantaria a questão é que se realmente a gente está com uma sociedade de pessoas maduras, né, e experimentadas, ou a gente está com uma sociedade que está cada vez mais protelando a adolescência. Porque, de uma certa forma, se a gente estudar a adolescência por esse aspecto, né, a gente pode encontrar na sociedade atual gente muito madura na idade, no tempo de vida, e não na experiência, se comportando como adolescente, porque realmente é uma coisa de grupo. Quando a gente é adolescente, a gente tem a turma do bairro, tem a turma do jogo, a turma, né, e de repente a gente começa a trabalhar, a estudar, e a gente tem que atender pessoas que não são do nosso grupo, e isso é um aprendizado para a maturidade, né? E quando a gente está nesse ambiente, a gente é adolescente. Então a gente pode até estar com uma turma mais velha, e a turma que começou adolescente no Orkut já é um quarentão no Facebook. E isso tem que ser levado em conta, Márcio. A gente talvez não esteja amadurecendo como sociedade. As ferramentas evoluem, né? Porém a sociedade não evolui. E isso, quando o professor Francisco falou do algoritmo, é interessante, porque o algoritmo ele também muda de acordo com o uso que nós damos. Então, se nós começamos a dar um uso, a nossa prática ali dentro daquele ambiente é de ideias autoritárias, o algoritmo vai entrar nessa linha e vai promover o autoritário. São os topic trends, né? Quando a gente amadurece, quando a gente vira adulto, nós começamos a sair de uma objetividade de linguagem e passamos a uma subjetividade também. Isso enriquece a nossa linguagem. Quem estuda comunicação sabe disso, né? A gente gosta até de brincar que brasileiro, italiano, fala com as mãos, né? Tem todo um jogo de palavras que tem mais significados, mas quando a gente vai entrando nesses grupos, isso não se cabe isso, né? Eu não posso falar de cor e raça sem ter um dicionário que me diga o que eu estou dizendo. Então, ou seja, eu estou tirando essa subjetividade que foi aprendida ao longo do tempo, porque ela ficou mal agora, e eu estou reduzindo os significados das coisas. Então as coisas têm que agora condizer ao significado que determinado grupo colocou. E isso vai variando, né? Então, por exemplo, eu não seria uma pessoa apta a falar de algo que eu não pertenço àquele grupo. Mesmo que o grupo concorde com o que eu estou falando, o lugar da fala, né, como se diz, não é meu. Então isso tudo vai deixando todo mundo mais sectário. Isso é ótimo para o algoritmo, né? O algoritmo vai simplificando a coisa. Porém é péssimo para a sociedade, porque nós vamos criando pessoas cada vez mais sectárias, cada vez mais com ideias muito concretas, e aí não tem notícia que dê conta, não tem governo que dê conta, porque todos esses aspectos, para a gente conviver, em algum momento a gente precisa ceder, a gente precisa, mesmo que a gente não concorde, falar, tudo bem, é o melhor que eu posso fazer até agora, né? O melhor que a gente em sociedade pode fazer até agora, toca o barco. Não, a gente para o barco, né? Nesse momento a minha percepção é de que o Brasil está parado, né? A gente parou enquanto está tentando entender o significado das coisas, só que tem gente morrendo, tem gente sem emprego, a gente parou enquanto está decidindo qual que é a higiene que nós vamos fazer, né? E as pessoas vão ficando rotuladas. Você vê aí nessa brincadeira, vou chamar de brincadeira para ser gentil, sobre o ministro da Educação. O ministro da Educação, a última coisa que eles são agora são ministros da Educação, porque os rótulos são evangélico, é militar, você vai tentando, dentro até da manchete, ver que grupo que ele faz parte, para poder entender os seus atos. Ele não é ministro evangélico, ele é ministro da Educação. A educação é do Brasil inteiro. Não é o presidente de direita, ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Ele tem que governar para todos.
entendeu? Então isso tudo a gente está caminhando, e as redes sociais refletem muito isso que a gente, esse momento que a gente chegou, né? E elas não têm culpa, porque concordo com o professor Francisco, elas são ferramentas. Que uso que eu estou dando para ela? A gente está dando um uso muito ruim. Está ficando um lugar intolerável de viver, né? É onde muitas pessoas começam a ver virtude em cancelar alguém. E o engraçado dessa questão do cancelamento também é que elas nos levam a uma prática que é extremamente de consumo e materialista, né? A pessoa virou um produto, a ideia dela virou um produto, eu paro de consumir e ainda faço propaganda para outros pararem de consumir ela. Ou seja, é o meu poder de influência sendo usado para imprimir a ideia que eu tenho do mundo. Então é um ambiente muito ruim que nós estamos nesse momento. Professor Francisco, eu queria que o senhor contemplasse uma questão que será colocada pela antropóloga, professora do Instituto de Ciências Sociais da UFO, Valéria Martins. Bom, considerando essa discussão tão relevante, a mim me parece que ela aponta, por um lado, para o fim do diálogo, né, que já se deu e continua se dando entre pessoas, entre grupos, mas também aponta para o fim da possibilidade do diálogo, já que os meios de contato e interação direta são eliminados, interrompidos, né? Assim, eu colocaria para os convidados do Contraponto quais as considerações eles teriam em relação a essa questão não só do fim do diálogo, mas da possibilidade de diálogo, se levarmos em conta a importância justamente da troca de ideias, do aprendizado mútuo, da consideração da alteridade em um processo de aprimoramento e amadurecimento civilizacional mesmo de uma sociedade. Muito obrigado, professora Valéria Martins. Contraponto, professor Francisco Ilídio. Eu tenho que agradecer essa pergunta, eu acredito ela extremamente pertinente, porque nós estamos discutindo redes sociais, mas nós esquecemos que as redes sociais estão transbordando para outras dimensões. Se a gente pegar o manifesto que foi feito pelo Pinker e pelo Chomsky e outros signatários, nós estamos vendo que os ambientes, inclusive científicos, estão sendo contaminados pelo cancel culture. Uma coisa interessante que eu vi um recente evento que é muito esclarecedor, um palestrante que eu reconheço como uma pessoa extremamente ponderada e qualificada em filosofia, participou de um debate sobre aborto e ele, já de início, houve uma tentativa de cancelamento, porque ele, como homem, o que ele estava fazendo em um debate sobre aborto? Conforme nós entramos em um debate e nossas ideias são de plano já desconsideradas, porque nós somos de um grupo identitário que não teria lugar de voz, nós vemos uma ideia até de tribalização do debate. O debate ele só permite esta ou aquela tribo. E aí o debate deixa de ser debate. Se o debate ele simplesmente permite que pessoas homogêneas, não só em grupo identitário, mas também em concepção de mundo participem, eu não vejo razão de debate. Hoje, eu devo dizer, Márcio, que eu organizo alguns eventos jurídicos e talvez a coisa mais maravilhosa do debate jurídico seja a contraposição de ideias. Mas quando você chama pessoas para debater, elas se recusam. Eu não vou participar de um debate porque eu não sei se o auditório vai gostar do que eu vou falar. Eu tenho medo do que a outra pessoa vai me rotular. Se nós fazemos isso, nós estamos tribalizando também não só nas redes sociais, mas no próprio debate científico. E isso não acontece sem graves problemas para o próprio desenvolvimento da ciência. Então eu concordo em gênero, número e grau com a professora, porque no momento que nós calamos as vozes, nós acabamos gerando um prejuízo imensurável no próprio desenvolvimento da sociedade e da discussão das ideias. Contraponto, Paulo Eduardo. Eu acho interessante isso com relação ao fim do diálogo, porque a gente vê que nas redes sociais
o espaço do diálogo ele foi substituído pelo proselitismo, né? Então a rede social ela transformou o motivado, aquela pessoa que está lá motivada, ele é um pregador. O desmotivado vira um discípulo. Então não é mais um debate. A gente acha que chama isso de debate porque talvez pelo ressentimento de grupos sem vozes no passado, é onde agora eles podem falar e alguém ouvir. Mas longe de podermos chamar isso de debate, né? O professor citou aí o caso do que faz um homem num debate sobre aborto. Se eu quero realmente resolver essa questão que eu acho que é problemática, seja para qualquer das decisões que o meu grupo está defendendo, eu tenho que convencer alguém, eu tenho que convencer. O homem é a ser convencido, então ele tem que ser trabalhado, tem que estar lá também para ouvir, dar a opinião dele, porque isso também vai moldar a minha estratégia, né? Se na decisão de governo, de poder, isso vai para um lado ou para o outro, como é que eu vou implementar isso? Ouvindo o outro lado também, mas é como se todo mundo estivesse num pseudo-debate, muito mais para implementar uma solução autoritária do que realmente para captar dados. E isso é algo que é comum para a gente também, porque a gente é desprovido, mesmo quem está na academia, né, de elementos para fazer uma pesquisa coerente, um diálogo coerente, um debate coerente, né? Quantos debates dentro da universidade pública são debates, né? Vamos pegar aqui na história recente, debates da esquerda que não tinha contraponto. Quanto de ressentimento isso causou naquela direita? Agora a direita faz a mesma coisa. Então, são ciclos de ressentimento que vão se sucedendo, agora digitalizados, né? Então, faz todo sentido que a gente veja aí que a rede social não é um espaço de diálogo, é um espaço de proselitismo. Professor Francisco, considerando que a prática dessa cultura do cancelamento, ela nunca se dá como decorrente do contato face a face, já que o ambiente é virtual, aí eu pergunto, até que ponto os incentivos para ser honesto diminuem, professor? Olha, nós temos aí as pessoas, Márcio, hoje, elas estão entendendo muito mal a ideia de que é importante estar certo. Vamos pegar esse exemplo. É importante estar certo. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Mas quando eu falo é importante estar certo, significa que nós devemos ter um ceticismo, até mesmo em razão das nossas opiniões. Nós devemos nos perguntar se nós estamos de fato certo e sermos permeáveis às opiniões de outras pessoas para aprimorar e corrigir nossas próprias. Se uma pessoa ela chega para mim e fala assim, olha Francisco, o que você falou não está certo, porque você não considerou esse determinado ponto. Nossa, obrigado por levantar isso, porque agora você está permitindo que eu me aperfeiçoe, que eu me aproxime da verdade. Esse deveria ser o comportamento adequado da pessoa que quer estar certa. Ela tem que estar aberta à correção e o autoaperfeiçoamento. Só que as pessoas escutam é importante estar certo e elas substituíram isso por é importante que as pessoas achem que eu estou certa. Então muitas vezes a gente vê na internet que a pessoa é pega no pulo fazendo fake news ou colocando dados falsos. Você aponta isso e você atinge a pessoa, parece que é algo tão pessoal que ela te bloqueia. Esses dias eu apontei para um colega que o dado que ele estava falando, falou assim, ó, esse dado está factualmente errado, isso está errado, e coloquei a pesquisa que demonstra. O que ele fez? Ele me bloqueou, deixamos de ser amigos. Porque ele tem o desejo de estar certo, mas ele não tem abertura para ser corrigido. Isso é uma desvirtuação da própria ideia de aprendizagem e crescimento pessoal. Hoje, nas redes sociais, as pessoas querem ganhar o debate. Isso. Mas eles não querem ser honestos para ganhar o debate, na medida que farão qualquer coisa, inclusive expor semi-verdades, quando não completas mentiras, para alcançar o seu intento. Esse é o problema do debate nas redes sociais.
As pessoas querem aplausos, mas não querem a verdade. Muito bem. No encerramento, no seu contraponto, Paulo Eduardo, eu queria que você contemplasse o seguinte: até que ponto essa cultura do cancelamento também, ela tem sido movida muito mais por sentimentos que muitas vezes doentios, patológicos, do que propriamente por questões de valores. Ou seja, em síntese, estaria sendo nivelado por baixo. E, nesse sentido, esse cancelamento seria um meio de evitar um conflito mais acentuado ou sinalizar para outra pessoa que, a partir daquele momento, deixa de existir para quem cancelou? Vamos lá, eu vou ultrapassar um pouco aqui, e como a cultura do cancelamento é algo novo, eu vou comentar um pouco isso que você falou aí com relação ao nosso histórico, né? Vamos pensar no Brasil uma linha de tempo maior. Se a gente olhar aí os últimos 60, 70 anos, a gente vai ver que essas ideias autoritárias e de grupos de massa que se reúnem, de Getúlio, os defensores, né, do JK, né, os brizolistas, a esquerda no fim dos anos 70 também, nas universidades, a gente vê que a gente vai alternando grupos que são detentores da voz naquele momento e que eles determinam o pensamento daquela época, né? A ponto de que os outros se calam. Então a gente teve cancelamento. Imagina o que era ser antigetulista naquela época. Só o Lacerda sabia o que era isso, né? Entendeu? Uma figura que... Qual que é a imagem que a gente tem nos livros de história do Lacerda, né? A gente fica até contraditório, né? Era esquerda ou direita? Getúlio, ao final, um cara idolatrado pela esquerda, mas ele era apaixonado pelo fascismo no começo. Não importa. Ele convenceu, ele virou detentor do discurso e os outros discursos foram cancelados. Quem estava contra, era contra. Quando a gente tem a redemocratização, a gente tem uma vertente que puxa todo o pensamento para a esquerda. Por quanto tempo o termo liberal no Brasil era um xingamento? Hoje as pessoas batem no peito que é liberal, mas chamar de liberal, neoliberal nos anos 90 era um xingamento, entendeu? De direita, conservador. E aí a gente vai alternando, aquilo que era um xingamento vira uma coisa de defesa quase que da vida. Então, essa cultura do cancelamento, ela está muito baseada no ressentimento. O quanto que a gente ficou calado, que agora é a verdade que tem que ser propagada. E por ser essa verdade com ressentimento, eu não quero ouvir aquilo que o professor falou aí do diálogo, de abrir para poder... Eu quero no diálogo alcançar a verdade. Não, eu não quero alcançar a verdade. Quem está nessa vibe, ele tem convicção de que a verdade é dele. Por quê? Porque ela foi mantida com muito sofrimento. Porque há um dia atrás era o outro grupo que estava oprimindo ele. E aí nós vamos nos alternando. E vira uma dificuldade tremenda fazer a leitura do passado, né, com esse ressentimento todo. Por quê? Hoje, por exemplo, é difícil entender até qual era a ideologia do Getúlio, né? Porque o cara foi apropriado por todo mundo. Né? O cara era apropriado por todo mundo. Eu não tenho dúvida que daqui uns 30, 40 anos o governo talvez do Lula vai ser chamado de neoliberal. Vai depender de quão radical seja a esquerda do futuro, que vai ficar ressentida com esse governo atual. E a gente vai produzindo, né, esse conflito que, a meu ver, a gente só empobrece a discussão da ideologia, do pensamento, das ideias, do diálogo. A nossa democracia vai só perdendo, né? Porque eu não quero ouvir quem não está com o poder na mão. Jornalista e diretor de jornalismo da TV Integração, afiliada à Rede Globo, Paulo Eduardo Vieira, obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, Paulo. Obrigado, Márcio, pelo espaço para a gente discutir aqui, e também o professor Francisco pelo debate. Muito obrigado ao professor Francisco Ilídio Ferreira Rocha, do curso de Direito da Uniaraxá, pela participação em mais um Contraponto, professor. Eu que agradeço o espaço para a gente poder discutir temas tão interessantes.
E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Marcamos um novo encontro para a próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.